No ano de 1995, na Universidade de San Diego, na Califórnia, o neuropsiquiatra canadense Michael Persinger, realizando experiências de tomografia computadorizada com emissão de pósitron, foi tomado por uma grande surpresa, porque ao escanear o cérebro de portadores de epilepsia e de esquizofrenia, percebeu a presença de uma certa luminosidade numa área superior do cérebro humano. Observando esta reação inabitual, ele convidou o neuropsiquiatra Vilayanur Rachamadran para que observasse o resultado daquela experiência de laboratório. E o Dr. Vilayanur, ao observar a luminosidade que se exteriorizava do cérebro, foi acometido de uma grande surpresa. E então exclamou: "Oh my God!" E no momento em que ele enunciou a palavra Deus, a luminosidade aumentou de volume. Ele deu-se conta. E a partir daquele momento, ele referiu-se a Deus em vários idiomas, inclusive em sânscrito, Rama. E toda vez que enunciava o nome de Deus, a luminosidade cerebral aumentava. Então, tocado por uma experiência científica, ele concluiu que existe no cérebro humano um ponto de luz, que ele denominava um ponto de Deus. As experiências prolongaram-se. E nesse ínterim, uma norte-americana, que é professora da Universidade de Oxford, na Inglaterra, atravessava um período muito difícil da sua vida. Ela havia publicado um livro que se tornou best-seller, porque além de psicóloga, dedicava-se também a outras investigações. E notou que aquela proposta que lhe havia sido feita para uma abordagem científica em linguagem popular havia alcançado a meta a que se destinava. A editora convidou-a para que escrevesse um segundo livro. Ele pagou uma parte antecipadamente. Então, nesse momento, a admirável psiquiatra, depois de fazer uma viagem ao Oriente, experimentou uma depressão profunda. E nesse estado de depressão, a sua produtividade intelectual começou a cair. E ela optou por fazer psicoterapia com um colega da cidade. Foi nesse ínterim, enquanto estava na depressão e atormentada com o dever de escrever o livro, de que já fora beneficiada com parte do pagamento, ela resolveu visitar os Estados Unidos. Ela houvera ouvido falar a respeito das experiências de San Diego. Naquele período, absolutamente materialista, não podia conceber qualquer hipótese de uma causalidade transcendental para o universo. E em chegando a San Diego, manteve contato com o Dr. Vilayanur, com o Dr. Michael, e foi observar os cérebros de jovens saudáveis universitários. E deu-se conta que o ponto de luz, o ponto de Deus, era mais profundo do que se poderia imaginar. Então começou a perceber que experiências de psicologia, desde há um século, aqui nos Estados Unidos, com William James, o pai da psicologia pragmatista, apresentava que nós somos portadores de vários tipos de inteligência. A nossa inteligência
é polivalente. Nós temos, portanto, um QI, quociente intelectual. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos submeteram aproximadamente 4 milhões de jovens ao QI para depois selecionar aqueles que estavam aptos para a guerra. E o QI passou a ser a medida de inteligência de todos nós durante quase 80 anos. Até que surgiu uma experiência curiosa. A criatura humana não tem apenas um nível de inteligência, mas essa inteligência depende grandemente da emoção. E surgiu o quociente emocional. Pôde-se constatar psicologicamente que as pessoas que mais triunfavam não eram necessariamente as mais inteligentes, as portadoras de QI muito elevado. Invariavelmente, o indivíduo que tem um QI muito elevado é misantropo, é introvertido e, de certo modo, subestima os outros, que não têm a mesma capacidade de raciocínio. Enquanto que aqueles que têm um nível mais ou menos normal de inteligência e têm facilidade emocional são mais triunfadores. Na lista Forbes dos indivíduos mais ricos do mundo, o número maior de agraciados nem sempre é daqueles de inteligência muito elevada, senão os portadores de uma emotividade bem controlada. Então, a notável cientista começou a perceber que nós possuímos também uma inteligência espiritual. William James havia falado que a inteligência variava. O indivíduo pode ser um excelente matemático e não ter a menor possibilidade de tornar-se um bom filósofo. Outro pode ser um excelente estudioso de química, de física e detestar a literatura. Então, a inteligência tem direcionamentos. E foi graças a isto que ela se deu conta que há uma realidade transpessoal na criatura humana. E essa realidade transpessoal é uma inteligência espiritual. Estabeleceu, então, o QS. Porque se colocasse inteligência espiritual, um QI, iria confundir-se com o QI de inteligência intelectual. Então, utilizando-se da palavra inglesa spiritual, ela criou o QS, pessoas portadoras de inteligência espiritual. E por gratidão à vida, ela escreveu um livro que se denomina Quociente Intelectual e libertou-se da depressão. A gratidão foi o estímulo para que ela pudesse lograr um trabalho exitoso e proporcionar à humanidade uma visão do espírito fora da teologia. Era no laboratório de ciência que se podia constatar que nós somos seres transpessoais. E mais recentemente, em Pensilvânia, um grupo de investigadores conduziu a este país 12 médiuns brasileiros para serem examinados no estado de lucidez, no estado de transe mediúnico ou de transe pela auto-hipnose. E constataram que no estado de transe mediúnico, várias alterações cerebrais demonstram que eles se encontram no estado alterado de consciência, confirmando que o transe mediúnico não é patológico, como se acreditava no fim do século XIX e até mais da metade do século XX. Esse estado de transe é um estado paranormal. A mediunidade passou a ser respeitada e no Código de Saúde Mental foi retirada a chancela de que a mediunidade era um transtorno de conduta, era um estado histérico, um estado esquizofrênico ou epiléptico.
E hoje a moderna sociedade de psiquiatria norte-americana considera válida a experiência de natureza mediúnica, porque é somente através dela que se pode provar a existência do ser imortal. Por essas pesquisas admiráveis, nós somos gratos à vida. E nós, espíritas, em particular e em especial, nutrimos uma profunda gratidão por esses investigadores que, através da área fria dos mecanismos científicos e tecnológicos, comprovam a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a causalidade inteligente do universo. É a psicologia da gratidão. Toda vez quando falamos em gratidão, vem à nossa mente o ato de retribuir. Alguém nos faz uma gentileza e nós retribuímos. Consideramos-nos pessoas gratulatórias, pessoas gentis. No entanto, Confúcio já afirmava há vários séculos, mais de 2000 anos, que nós deveríamos fazer o bem, mas nunca devemos esperar gratidão. Porque gratidão não é um sentimento de retribuição, é um sentimento muito mais profundo que deve existir em nosso mundo íntimo a fim de nos dar alegria. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, estabeleceu que a pessoa que tem gratidão vive muito mais do que a pessoa que é ingrata e que é soberba. E há 2 anos, a Universidade de Miami realizou uma longa experiência numa enquete e demonstrou que todo indivíduo que é grato é gozador de saúde. Gratidão dá saúde. E ingratidão leva à doença. Por um fenômeno psicológico. Toda vez que nós cultivamos pessimismo, ingratidão, ódio, rancor e guardamos culpa, o nosso cérebro produz toxinas. E essas toxinas envenenam-nos, levando transtornos ao organismo respiratório, ao aparelho digestivo, à nossa realidade psicológica. Então, gratidão é saúde. O espírito Joana de Ângeles, há 3 anos, fazendo uma análise da psicologia humana, propôs a ética da psicologia da gratidão. Deveremos ser gratos ao ar que respiramos, gratuitamente, à água que sorvemos, à beleza encantadora da natureza. E quase nunca nos damos conta de todos esses bens que estão ao alcance da nossa vida. Mas logo reclamamos se chove, se não chove, se houve um incidente, se não houve, porque a nossa constituição egotista afasta-nos do discernimento de uma vida saudável. Todos desejamos saúde, trabalhamos pela aquisição da saúde. No entanto, nosso comportamento psicológico e psíquico é um comportamento de uma natureza e de outra autodestrutivo. Gostamos de guardar mágoas, gostamos de ter ressentimentos e adoramos ser pessoas especiais, temidas, o que significa odiadas. Porque todo indivíduo que é temido no lar, no trabalho, não pode gerar simpatia. Todos o respeitam por temor e todos o odeiam por desprezo. É necessário que façamos uma mudança de comportamento e, por alto amor, desenvolvamos o sentimento da gratidão. Para que o tema se nos torne muito ameno, eu tenho uma amiga que começa a preparar os presentes de Natal no mês de setembro. Ela vai comprando, vai preenchendo a lista e no dia 5 de dezembro ela começa a distribuir. E à medida que ela vai recebendo a devolução dos outros, ela anota o preço do presente que mandou e calcula o preço do presente que recebeu. Se o presente que recebeu foi de menor valor, a pessoa sai da lista.
Ela própria me contou e disse: Edivaldo, veja quanto eu sou agradecida. Ela é uma excelente negociante. Mas como eu estou na lista dela há mais de 10 anos, então eu calculei que eu sempre mando um pouquinho mais alto do que aquele que ela manda para mim. Então o conceito de gratidão é deturpado por esse jogo de interesse, de investimento, com o disfarce de generosidade. Para podermos entrar na questão da gratidão, foi publicado aqui nos Estados Unidos um livro que se chama Pequenos Milagres. Esse livro foi escrito por duas jornalistas judias, Judith e Ita Halberstram. A pronúncia minha é um pouquinho diferente da realidade. Então, no livro, ao prefácio, elas colocam uma frase de Albert Einstein. Einstein dizia: na sociedade há 2 tipos de indivíduos. O primeiro deles, aqueles que não acreditam em milagres. E o segundo tipo, aqueles que acreditam em milagre. Eu faço parte do segundo grupo, acredito em milagre. Não o milagre que violenta as leis do universo, mas a esse milagre de acontecimentos inesperados, de ocorrências, a esta lei extraordinária das coincidências. Vamos pela rua pensando numa pessoa e ao dobrar a esquina encontramos a pessoa. E então dizemos: mas eu vinha pensando em você. E eu também. Jung chamava a lei da sincronicidade. Nós espíritas chamamos da intuição. Pouco importa o nome, mas é um milagre. É quase um milagre este acontecimento improvável, cuja possibilidade é muito remota. Com esta apresentação, elas narram vários casos que são verdadeiramente milagrosos, quase que impossíveis de acontecer dentro da craveira comum. Por exemplo, nos anos 60, quando o movimento hippieísta tomou conta da América, da Europa e logo depois do mundo, em Cleveland, Ohio, um jovem de 20 anos, descendente de judeu, está conversando com seu pai. O Sr. Hinckles é um sobrevivente do Holocausto judeu. E o jovem, Joey, diz-lhe com toda aspereza: papai, eu tenho que sair da América. Eu detesto o sionismo. Eu não gosto de ser judeu. Estou cansado, papai. Quero viajar à Índia. Quero conhecer o mundo. Você colocou uma importância numa conta bancária em meu nome. A minha namorada também, Sara, pensa como eu. E nós resolvemos viajar à Índia. Aquela Índia dos marajás, dos gurus. Foi o período do amor e da flor que terminou na conquista da AIDS, pelo sexo desvairado. E então o pai, Adam Hinckles, foi tomado de espanto e perguntou: Joey, você é meu filho único. Depois do holocausto da nossa raça, eu vim para a América, eu sou sobrevivente. Eu sobrevivi ao holocausto, meu filho, para mandar a tradição judaica para o futuro. Abraão falou que nossos filhos, nossos descendentes, seriam tantos quanto os grãos de areia das praias do mundo. E você deve estar brincando. Você odeia o judaísmo, meu filho? Sim, papai. Eu odeio o judaísmo. Já não suporto a nossa alimentação especial, os nossos hábitos. Eu desejo a liberdade, papai. Eu não gosto da América. Eu desejo viajar, viver com a minha namorada. Então, papai, eu desejo pedir-lhe que abençoe, porque nós vamos viajar. O Sr. Hinckles permaneceu trêmulo, lívido. Meu filho, você é a minha esperança. Você é tudo aquilo que me restou da vida. A minha primeira mulher foi assassinada pelo nazismo. Meus pais, meus familiares. Eu sobrevivi, meu filho, para poder construir uma nova sociedade.
E você diz que odeia a nossa tradição? Odeio, papai. Então o senhor Rickles cambaleou um pouco e disse-lhe: fora, miserável, filho ingrato. E não pode haver pior ingratidão do que a dos filhos para com os pais. Buda já dizia há 580 anos antes de Jesus que nós os devemos amar como devemos amar a nossa mãe. Amar ao próximo como se for a sua própria mãe. E quando o discípulo perguntou-lhe: e se a mãe não merecer o amor? A mãe, disse Buda, sempre merece o amor. Porque se ela é uma mãe perversa, uma mãe alcoólatra, uma mãe vulgar, ela é uma mãe doente. O fato de não o haver abortado merece a sua gratidão a esta mulher que lhe deu a vida. Quando o filho é ingrato, não há justificativa, porque ser pai, ser mãe, trata-se de um ministério divino, são co-criadores com Deus. Mas se por acaso eles foram maus e perversos, o problema é deles, não é problema nosso. A dificuldade é deles, não é dificuldade nossa. Então, é necessário que nós tenhamos este sentimento de gratidão ao lar onde nascemos. Sem desejar fazer autobiografia, quando minha mãe me concebeu, eu estava com 44 anos, em pleno climatério, na menopausa. E naquele tempo, faz tanto tempo, ela começou a sentir uma coisa estranha. Meu irmão mais próximo tinha 5 anos. Ela foi ao médico e disse que estava com hidropisia. O médico olhou-a, porque no passado os médicos eram um pouco de místico e de cientista. Batiam aqui. Era uma coisa notável. Não acertavam nunca, mas batiam. E nós nos sentíamos muito familiares. Hoje, quando chegamos ao gabinete médico, ele olha e nos dá uma relação e diz: traga todos os exames. E também não acerta nunca. Ele olhou, bateu aqui, bateu ali e disse: dona Ana, a senhora não está com hidropisia, a senhora está grávida. Ele disse: mas grávida nesta idade? Ele disse: pois é, tem alguém aí apressado que está querendo chegar. Mas eu aconselho a senhora a abortá-lo. Deve estar entre 2, 3 meses. A senhora é muito frágil. Teve 12 partos e 3 abortos naturais. Não vai aguentar mais um filho. Então eu farei uma curetagem e a senhora ficará livre para cuidar dos seus 12 filhos vivos. Porque se este vier, provavelmente a senhora não terá um parto feliz e poderá morrer. Ela, com a maior modéstia, disse: doutor, eu prefiro morrer a matar meu filho. Então eu não abortarei, haja o que for. Era eu. Eu sou, portanto, o filho pré-quase abortado e sobrevivente. Ao completar 86 anos no próximo mês de maio, como eu bendigo esta mulher corajosa, que me proporcionou uma vida extraordinária, rica de bênçãos para mim próprio. Se ela me tivesse abortado, eu a odiaria. E me transformaria num obsessor terrível, porque ela me fechou a porta da existência. Então o aborto é um crime injustificável. Ainda mais nos dias de hoje, quando dispomos de vários mecanismos preventivos que nos podem impedir do crime hediondo do aborto provocado. Desta forma, amar a criatura humana como se fosse sua própria mãe. Daí a ingratidão dos filhos inscreve-se como um dos crimes emocionais mais graves perante a lei da vida. Se alguém aqui tem uma mãe que não procedeu muito bem, um pai que era ébrio ou qualquer coisa que justifica o ressentimento, telefone para ele, fale com ela. Eles estão necessitando de seu carinho, porque de repente morrem e nós passamos a ter culpa, um ressentimento íntimo, uma mágoa. Nada melhor do que podermos dizer a alguém: eu perdoo você. E se não tiver a coragem para perdoar, eu desculpo você. Porque às vezes não conseguimos perdoar. Aliás, psicologicamente perdoar é não devolver o mal que nos fizeram. O Evangelho diz que é necessário esquecer a ofensa, mas essa questão não é moral, é mental.
Nem sempre podemos esquecer o que queremos. Quanta coisa gostaríamos de esquecer e não conseguimos. E quanta gostaríamos de lembrar e não conseguimos. Então, nós podemos desculpar, pelo menos, e dar uma nova chance à nossa mãe, que foi leviana, que foi ingrata, que não soube ser mãe, que nos jogou fora, a nosso pai, que nos abandonou no momento da concepção, mas ele inscreveu-se como um devedor perante as divinas leis. Mas continuando, o jovem Joey volta-se para o pai e diz: muito bem, se é isso que você quer, eu não voltarei nunca mais à sua casa. Adeus, papai. Filho ingrato, não volte aqui mais nunca. E Joey viajou, foi para a Índia com Sara, a sua namorada. 5 anos depois, ele estava caminhando por uma rua de Bombay, onde morava, quando de repente encontrou um colega de Cleveland, Sandy. Olá, Sandy, que faz você na Índia? Férias. E você aqui, Joey? Bem, desde que eu saí da América, eu estou residindo aqui. Joey, mas que bom encontrá-lo. Milhares de quilômetros distantes, essa cidade é super populosa. Que prazer. Ah, Joey, desculpe-me, receba meus pêsames. Pêsames? Sim, da morte de seu pai. Você não soube? Não, não soube. Ninguém lhe comunicou? Não, é que eu viajei e não deixei endereço. Ah, Joey, desculpe-me, mas o velho Adams morreu faz pouco tempo. Joey teve um choque. Havia se passado um período de 5 anos. E quando se é jovem, se tem o direito de ser estúpido. 5 anos depois, diminui a estupidez. E a pessoa amadurece com o sofrimento da vida, que é o grande mestre do nosso existir. Então ele disse: não sabia. De que morreu papai? Ninguém sabe, Joey. Ele foi ficando triste. Foi ficando triste. Depois ele fez uma viagem a Jerusalém. E quando voltou, segundo eu soube, negou-se a se alimentar e o médico disse: é uma psicose maníaco-depressiva. Era o diagnóstico da época. Hoje diríamos, é um transtorno bipolar da afetividade, uma depressão. E ele morreu. Então Joey disse ao amigo: não, fui eu quem o matou. O desgosto, o filho ingrato. Como agora eu penso diferente. A vida tem sido tão severa para nós, para mim, para Sara. Eu me lembro do lar com imensa saudade. Eu me recordo da família. Eu matei papai. Oh, Joey, desculpe-me. Não, não, você fez muito bem. Então Joey foi correndo para casa. Sara, papai morreu. E ela disse: bem, já era um homem de idade. Não, Sara, não é isto. Foi a forma como ele morreu. Eu matei papai. Eu dei-lhe um copo de veneno que ele foi sorvendo longamente. Toda a sua vida é a esperança em mim. E eu, ingrato e estúpido, no ardor da juventude, disse que odiava o judaísmo. É claro que eu não gosto, mas não precisava dizer. Dizer-lhe que odiava o sionismo é muita maldade. Sara, você ainda me ama? Lógico. É claro, eu quero lhe pedir um favor. Eu desejo ir a Jerusalém, em gratidão a papai. Ele amava tanto Jerusalém. Joey, eu não irei a Jerusalém. Mas Sara, eu agora vou carregar o complexo de culpa. Eu lhe suplico, vamos a Jerusalém. É uma homenagem que eu quero prestar a papai, em nome da minha gratidão por ter sido um pai extraordinário. Uma semana depois, os dois saltaram no aeroporto de Tel Aviv, a moderna capital de Israel, e de imediato, mochila nas costas, pegaram um ônibus e foram à cidade velha de Jerusalém. A história eu narro-a pela minha própria emoção, e a interpretação de agora por diante é minha, não é das autoras. De repente, quando chegam a Jerusalém, algo de estranho acontece em Joey. Ele sente uma força incoercível.
que o vai levando na direção da cidade velha até a imensa parede que restou do segundo templo de Jerusalém, aquele que foi derrubado no ano 70 por Tito, o filho do imperador Vespasiano, que sitiou Jerusalém por 2 anos e, quando venceu os judeus, destruiu o templo, não deixando pedra sobre pedra. Então ele estava diante do muro das lamentações. Ali estavam aquelas pedras sagradas para os judeus, pedras que pesam em média de 10 a 20 toneladas cada uma, superpostas, segurando o lado oeste do Monte Sião. A uma certa distância, aquela pequena parede feita de madeira para separar o recinto sagrado onde o judeu ora e a multidão. Joy começou a sentir algo estranho. Ele olhou aquelas pedras venerandas e foi atraído até a porta de entrada onde estava o rabino. Perguntou-lhe: posso entrar? Eu sou judeu americano. Sim, mas tem que cobrir a cabeça. Mas eu não trouxe chapéu, não trouxe solidel. Passe ali, pegue o jornal, dobre-o e cubra a cabeça para se aproximar do muro dos recados ao Senhor. Sara negou-se e Joy entrou, cobriu a cabeça e aproximou-se daquela muralha em cujos interstícios, em cujas fendas são colocados milhares de pequenos bilhetes, desde o ano 70 até hoje. Periodicamente são retirados para dar campo para que outros sejam colocados. E ele notou que todos oravam, oscilando-se. Ali estavam os judeus ortodoxos, com as características tradicionais, outros à paisana. Então ele ficou junto de um jovem e perguntou: o que é que você está lendo? O jovem sorriu e disse: judeu americano, hein? O seu acento é típico. Eu estou lendo a Torá, o nosso livro sagrado. E onde eu encontro uma Torá? Ali naquela banca. Você deixa um documento de identidade, ele empresta, e depois você devolve e recebe seu documento. Joy foi pegar a Torá, o livro de capa preta, a Bíblia hebraica. Aproximou-se da parede e perguntou: jovem, e agora? Abra ao acaso. Ele abriu ao acaso e saiu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. A palavra maravilhosa do salmista entrou na alma de Joy e terminava dizendo: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu me acompanhas, o teu cajado me sustenta, o teu bastão me segura, tu me preparas um banquete diante dos meus inimigos. Então Joy começou a chorar. Era o salmo predileto do seu pai. Parecia que a sombra do seu pai estava ali orientando o filho. Então o jovem judeu perguntou: por que a emoção? Porque eu sou um parricida. Eu matei papai de desgosto. Mas como é? E Joy sintetizou para o jovem: o que é que eu posso fazer? Peça-lhe perdão. Escreva um bilhete a seu pai e coloque aqui, num buraquinho qualquer, não vai ser fácil, mas enrole bem fininho e coloque aqui no muro dos lamentos. Joy pegou de um pedaço de papel que o amigo lhe deu e escreveu: papai, perdoe-me. Eu era tão estúpido, papai. Eu amo você. Sinto imensa saudade de você. Perdoe-me, papai. Eu tenho uma gratidão profunda por você. Se for possível, onde você estiver, se estiver, perdoe o seu filho. Com todo carinho, Joy dobrou e saiu procurando lugar no muro, até que ele encontrou uma fresta. Empurrou e quando empurrou, caiu um papelzinho que estava lá dentro. Ele achou estranho. Aquele papel estava amarelado, manchado. Ele apanhou para botar no lugar, mas quando ele apanhou, teve curiosidade. O que estaria escrito ali? Ele abriu o papel e ficou estarrecido. Joy, meu filho, eu venho aqui lhe pedir perdão. Desde que você se foi, estou morrendo, Joy, de saudades. Perdoe o seu pai.
Nós, os idosos, somos muito intransigentes. Quando eu lhe mandei embora, eu não quis mandar embora, Joy. Eu irei morrer de remorso por haver sido duro com você. Perdoe-me, meu filho. Com grande ternura, seu pai, Adams Rinkles. Ele ficou estarrecido. Centenas de milhares de papeizinhos. E a sua mão foi exatamente onde estava o papel que seu pai escrevera um ano antes. Então ele disse para o jovem: leia, leia. Veja que coisa surpreendente, um milagre. Isto é um milagre. O jovem leu e disse: é um milagre. E agora o que você vai fazer? Não sei. Não tenho a menor ideia. Se você quiser hospedar-se, há uma pousada ao lado da escola rabínica. Você pode hospedar-se, mas eu estou com uma namorada. Não há problema. Você fica na seção masculina, ela na seção feminina, e depois vocês tomam decisão. Ele se reanimou, correu, entregou a Torá, saiu com o jovem: Sara, meu novo amigo, ele me está apontando uma pousada aqui perto. Eu não irei. Eu prometi vir a Jerusalém e agora quero voltar. Mas Sara, leia o bilhete de papai. Não, não me interessa. Eu odeio o judaísmo, como você sabe. Mas Sara, eu tenho culpa e quero reabilitar-me. Joy, eu não ficarei em Jerusalém. Sara, dê-me uma chance. Não a darei. Você é realmente ingrato. Você abandonou seu pai e agora me abandona. Porque as mulheres sabem torcer a coisa. Era ela que não queria ficar, mas era ele quem a abandonava. Ele diz: mas Sara, eu não ficarei. E você está me abandonando, Joy. E naquele conflito, ele optou por ficar. O jovem levou à hospedaria e se passaram 3 anos. 3 anos depois, Joy estava fazendo o curso de rabino e deveria receber a condição de rabinato dentro de 1 mês. Então seu mestre rabino lhe disse: Joy, para ser rabino é necessário ser casado. E você tem que se casar. Mas eu não tenho namorada. A minha namorada é Sara. E Sara voltou para a Índia. Joy, a minha mulher é uma excelente casadora. As mulheres são assim, adoram o sacrifício dos homens. E eu já falei tanto sobre você que ela já lhe arranjou uma noiva. Ué, então aqui é assim? Não, não é exatamente isso, mas é que minha mulher, conhecendo a sua psicologia, arranjou uma namorada para você. Você não vai perder nada. Na hora que você olhar a sua namorada, vai apaixonar-se e vai casar-se com ela. Mas eu nem a conheço. Mas não precisa conhecer, Joy. Depois a gente conhece. O amor é melhor quando é com pessoa desconhecida. Quando é conhecida, a pessoa usa tanto que depois do casamento já não tem encanto. Então, é melhor a surpresa. Você poderia ir à nossa casa sexta-feira, antes do Sabá, que começa às 18 horas? Sim, como não? Irei para um chá. E você irá conhecer a sua noiva. A minha mulher vai ficar muito feliz. Combinaram? E na sexta-feira, às 14 horas, Joy foi à casa do seu mestre, já paramentado de negro, com o cacho lateral, significando ortodoxo, com as amarras da escravidão no Egito, da escravidão na Babilônia. Quando chegou, o mestre recebeu com imensa ternura e chamou a esposa. A esposa veio feliz: mas você é exatamente como eu pensava. Meu marido me tem falado sobre você, e você é aquilo que eu escolhi para sua esposa. Quer conhecer a sua futura noiva? Ele disse: não, eu quero conhecer a futura candidata, porque ainda não é minha noiva. Então passe para o lado das mulheres. Ele foi, e numa sala contígua estavam as jovens conversando. As mulheres não são de falar muito, nem de falar alto. Estavam ali conversando, alegres. E ela, a dama, se aproximou de uma jovem loura, tocou no ombro. E quando a jovem se voltou, que Joy olhou: Sara, Joy, o que você faz aqui vestida com essa fantasia? Sara, eu serei rabino
E daí? E o que você faz aqui, Sara? Você não disse que ia embora? Disse, mas não quer dizer que eu fui. Eu disse, bem, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar para falar melhor o Yiddish. Quero conhecer a história deste povo. Afinal, mesmo que eu não goste, é o meu povo. E Joy, apaixonei-me pelo meu povo. E comecei a frequentar a escola para futuras mulheres de rabinos. Ela é a minha mestra. E você, o que faz aqui? Bem, eu fui para a hospedaria. E na hospedaria eu conheci o mestre. Já que eu estava aqui, eu queria aperfeiçoar no Yiddish e queria conhecer a história deste povo fascinante, este povo arrebatador, este povo da tradição. E você, rabino, mas para ser rabino é necessário casar. É necessário casar, Sara. E como você sabe, a mulher do rabino disse que eu tinha uma noiva e que essa noiva é você. O que você acha? Promete não me abandonar outra vez? E então, as duas autoras judias americanas asseveram que Joy e Sara casaram-se graças ao fenômeno da gratidão, ao velho Adams Rinkels, que os trouxe e os guiou psiquicamente no fenômeno mediúnico da intuição até a parede imensa do Muro das Lamentações, que a partir de agora, quando eu tomei conhecimento, eu passei a chamar o Muro da Gratidão. Porque todos nós temos nossos muros de lamentação, onde colocamos nossas queixas, nossas reclamações, onde nós colocamos nossos estados de amargura, quando deveríamos ter a parede da gratidão, onde colocaremos diariamente um bilhete, mas um bilhete dizendo, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, muito obrigado pelo dia de saúde, muito obrigado pela enfermidade, que mostrou quão frágil eu sou, muito obrigado pelas bênçãos, mas muito obrigado também pelas experiências, pelos insucessos. O caminho do êxito é feito de insucessos. E em nossa vida sempre temos muitas pessoas que são as matrizes, as causas básicas da nossa felicidade. Durante a guerra do Vietnã, um jovem aeronauta estava sobrevoando os Vietcong, os comunistas, a área comunista, quando de repente um míssil alcançou seu avião e ele ejetou a cadeira de piloto, o paraquedas abriu-se e ele teve a vida salva. Mas ele caiu em território comunista, foi preso e durante 6 anos ele esteve recebendo lavagem cerebral, um cárcere miserável, quando os Estados Unidos firmaram a paz com o Vietnã do Norte. Então, nessa oportunidade, os jovens prisioneiros foram trocados de ambos os lados. E Charles Plum voltou à América. Chegando à América, foi recebido como herói daquela guerra chamada uma das guerras sujas, aquela e outras do Sudeste Asiático. E ele começou a contar o que foi a sua vida na prisão. E se tornou orador, começou a ser convidado para clubes de senhoras, para Rotary, para Lions. E como verdadeiro herói, ele, de certo modo, tornou-se um orador profissional e recebia uma boa importância pelas narrativas da guerra. Certo dia, depois de uma conferência monumental no hotel de New York, ele desceu ao bar para tomar um cafezinho. E enquanto estava no balcão, ele percebeu que um homem olhava-o de maneira estranha. Ele ficou algo desconcertado, mas o estranho continuava olhando para ele. Ele abaixava a vista e quando levantava, lá se encontrava o olhar inquiridor. Então o homem se aproximou e perguntou, o senhor não é o tenente Charles Plum? Ah, sim, sou. Do Vietnã? Sim, sim. Cujo avião foi alcançado por um míssil? Sim, sim. O senhor ejetou a poltrona, não é? É, sim. Ah, que curioso. O paraquedas abriu, não é? Ah, sim, claro, abriu, salvou a minha vida. O senhor sabe, era eu quem dobrava o seu paraquedas. Eu era soldado da companhia
Era um anônimo, não valia nada. Eu dobrei milhares de paraquedas. E claro, eu salvei milhares de vidas. Então, Joy Plumben, ou melhor, Charles Plumben, tomado de espanto, ficou diante do homem que salvou a sua vida. Em verdade, se o paraquedas não houvesse aberto, ele teria morrido no choque contra o solo. Então ele olhou para aquele homem e disse: meu Deus, eu devo a minha vida a você. E deu-lhe um abraço imenso de gratidão. E a partir daquele dia, toda vez que ele começa uma conferência, ele faz esta pergunta ao auditório: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Todos nós temos alguém que pela manhã dobrou o nosso paraquedas. A pessoa que fez o café, a galinha que nos ofereceu o ovo para o omelete, a árvore que nos deu o fruto, a laranja para o suco, a pessoa modesta que fez a limpeza da casa. Quantas pessoas dobraram o nosso paraquedas para que aqui estejamos e nós sequer temos ideia. E quantos paraquedas nós temos dobrado para muita gente. Minha mãe dobrou o meu paraquedas e a minha descida está transcorrendo há quase 86 anos, rica de bênçãos para mim, de possibilidades de alegria de viver. Então, o sentido da gratidão deve ser permanente. É um ato psicológico de saúde emocional. Ter gratidão e transformar a gratidão em gentileza, em atos de pequenos serviços, atos aparentemente insignificantes. Determinada tarefa é meu dever, eu ganho para fazê-la, mas eu posso dar um toque pessoal que dinheiro nenhum pode pagar. É curioso notar que aquela jovem afro-americana, do dia 1º de dezembro de 1955, que saiu da Macy's, depois de costurar até exaustão, em pleno inverno, em Montgomery, no Arkansas, ao pegar o ônibus e sentar-se na parte dos negros, não podia esperar que, à medida que o ônibus foi sendo lotado, um branco se aproximasse e pedisse o lugar. Era obrigatório dar o lugar ao branco. Mas naquela tarde, não. Rosa Parks estava muito cansada e negou-se. Ela havia pago a passagem. Aquele era o lugar dos negros. Então ela não se levantou. O ônibus foi para a delegacia de polícia. Ela foi fichada. Teve que pagar uma fiança, porque não deu lugar ao branco. Ela recorreu então ao pastor da sua igreja, naquela semana próxima do Natal, e explicou para ele a tremenda humilhação. E ele teve um sonho. Aquele homem negro era Martin Luther King Jr. Ele teve um sonho. Então ele pediu a todos os habitantes de Montgomery, afro-americanos, que fizessem uma trégua contra a companhia, que não pegassem ônibus. E eles andavam milhas de casa até o local do trabalho. Os ônibus transitavam vazios. Depois de 15 dias, a companhia, que estava com prejuízo enorme, apelou para que eles voltassem aos ônibus. Eles recusaram-se. E recusando, a companhia foi à falência, para respeitar a criatura humana, não através da cor da pele, mas através da dignidade do coração. E aí nasce o movimento pacifista de Martin Luther King Jr. Quando ele vai ao Capitólio, diante de 800 mil afrodescendentes, ele diz: I have a dream. E então ele fala do seu sonho. Mas tudo começou naquele ato de rebeldia, uma coisa insignificante, um direito que ela possuía. Quando Mohandas Karamchand, em Durban, foi pegar um trem para a cidade do Cabo, ele era indiano, epiderme negra, porém sangue ariano. O sangue ariano é descendente dos deuses, segundo a tradição. Então ele entra numa classe que era para brancos. E quando o cobrador vem,
e vê aquele homem de pele negra, indiano, que também era separado, apartheid, desenvolvimento separado, diz, não senhor, sua classe é lá do fundo. O jovem advogado Mohandas diz, não, eu paguei primeira classe e eu irei na primeira classe. Os brancos se exaltaram, abriram a porta do trem em pleno movimento e jogaram-no como se fosse uma coisa imprestável. Ele rolou na ribanceira, feriu-se, e foi ali sentado que nasceu o grande pacifista do século XX. Ele resolveu voltar à Índia para libertar o seu povo do tacão do Império Britânico. E sem derramamento de sangue, com jejum e oração, Gandhi deu a liberdade a 800 milhões de indianos e paquistaneses. Mas ele teve a ocasião de dizer, eu não terei o direito de morrer na cama como qualquer pessoa, porque os violentos irão provar que só a violência prevalece, mas ela é muito fraca diante da não violência. E um jovem paquistanês deu-lhe vários tiros quando ele desceu para orar na praça pública. E então esse grande gênio da humanidade levou a mão ao peito e gritou, ó Rama, e não morreu, entrou na imortalidade. Então são esses pequenos exemplos. Muitos de nós gostariam de dar um exemplo gigantesco, mas tudo começa no mínimo para atingir o máximo. E o mínimo da nossa gratidão é a gentileza, é dizer um good morning, mas dizer sorrindo. Há pessoas que o dizem de uma maneira tão enfesada que não sabe se está elogiando ou se está reclamando. Eu acho interessante e adoro na língua inglesa algumas palavras. Please, thank you, or thank you so much. Nossa, que pronúncia. Então, extraordinário. Nós outros latinos somos mais econômicos. Quando agradecemos, enrolamos a boca. A gente não sabe se está agradecendo ou reclamando. E não temos o hábito de pedir por favor. De assim, me dê isto. Eu tenho uma amiga, terapeuta infantil, e ela tem um filhinho de 3 anos. Ela lhe ensinou as palavras mágicas. Muito obrigado, por favor, peço licença. E depois de várias aulas, quais são as palavras mágicas? Muito obrigado, por favor, licença. Ele acordou e disse, mamãe, dê-me meu café. E ela, palavra mágica, ele, abracadabra. Já mostrou a brasilidade desde os 3 anos de idade. Parece que nós nos sentimos inferiores por pedir por licença. Eu tenho narrado nessas conferências um fato que me aconteceu algo recentemente. Eu ia caminhando, raramente eu saio, porque isso tem muito trabalho na Mansão do Caminho, mas saio uma vez por mês para ir ao barbeiro, no shopping center. E eu ia andando devagar quando alguém veio e bateu em mim e me derrubou. Imagina derrubar essa jamanta, não é fácil. E eu caí, me voltei e a pessoa ficou com raiva de mim. Eu olhei e disse assim, desculpe estar na frente do Senhor. Ele perdeu o jogo e disse, é que eu estou atarefado. Pois é, eu não previ que vinha um elefante atrás de mim, então eu peço desculpa. Ele me derrubou, eu me feri e ele já estava com raiva de mim. E não pediu desculpa. Ele, pois é, eu tenho tantos problemas. Eu digo, eu também tenho. E um dos meus problemas é incurável. Ele perguntou, qual é? Eu digo, velhice. Já viu que essa coisa é irreversível? Então, a gratidão, que pode começar nos pequenos atos de gentileza. A gentileza do parceiro dizer à mulher, quanto eu amo você. E então o amigo me disse, e se eu já estiver cansado? Diga, estou cansado de lhe amar, meu bem, mas ainda eu lhe amo. E ela também tem a oportunidade de dizer ao marido, ou ao companheiro, pouco importa, é tão bom viver com você. Todos nós gostamos disso, até por mentira. Minta pelo bem. O mentiroso tanto mente que termina acreditando na mentira. Então, minta na coisa boa. Vai repetir tanto que um dia, ai, descobre. Faz-me lembrar
um amigo muito curioso. Ele estava tomando remédio para a memória e ficou com uma memória espetacular. E isto eu assisti. Ele conversando com o outro, na sua casa, nos convidou para o lanche, eu também estava presente. Ele disse: fulano, desde que eu comecei a tomar vitamina D com outro produto, a minha memória está espetacular. Aí o amigo perguntou: como é o nome do remédio? Olha, o nome do remédio voltou-se para a esposa e então perguntou: como é o nome daquela flor que tem a haste longa com espinho? Aí o amigo disse: Rosa. Ele: Rosinha. Era o nome dela. Como é o nome do remédio? O nome do remédio. Ele havia esquecido, inclusive, o nome da mulher depois tomou o remédio. Mas então são as pequenas gentilezas que dão cor à nossa vida. É necessário colocar primavera em nossa vida, em pequenos gestos. Se a pessoa nos trata mal, problema dele. Não demos importância, porque a pessoa está com problemas psicológicos. Nós iremos agora fazer a nossa pequena pausa. Vamos continuar. Todos nós anelamos pela felicidade. E a felicidade, escreveu um poeta brasileiro, é um pomo que pomos aonde não estamos, e sempre estamos onde não a encontramos. Então nós temos as pessoas que são escravas do que têm. Quanto mais acumulam, mais desejam possuir. São pessoas que sofrem a sede da água do mar. Quanto mais sorvem a água, mais sede têm, porque a água é salobra. Existem aqueles que são escravos do que não têm. Utilizam-se de duas condicionais para serem felizes. Eu só serei feliz quando me casar. Isso era no meu tempo. Agora eu só serei feliz quando me divorciar. Aqueles que utilizam do relativo se, eu só serei feliz se conseguir tal coisa. É a chamada felicidade hedonista, que se celebrizou na Grécia graças ao filósofo Epicuro. Epicuro dizia que a felicidade consiste em ter, porque quem tem, pode. Quem pode, compra. Quem compra, goza. Mas é a felicidade da boca para baixo. Comer, dormir e fazer sexo. Ainda hoje encontramos pessoas que são hedonistas ou epicuristas, que tendo bastante comida, dormindo bem, tendo bastante conquistas, sentem-se cansadas, não felizes. Porque quando nós comemos muito, temos indigestão, não felicidade. Quando dormimos muito, ficamos amolentados e não felizes. E quando praticamos muito sexo, ficamos impotentes e não felizes. É só observar. Eu noto, por exemplo, nos banquetes, as pessoas comem, ficam exaustas, depois, ai, como me arrependo, estou, permitam-me a gíria, entupido. Uma pessoa entupida não é uma pessoa feliz. E o amigo contou-me, curiosamente, um fato que me pareceu notável. Porque alguém estava sentindo-se mal, ele disse: vá ao banheiro, introduza o dedo na garganta e elimine. E a vítima respondeu: você acha que cabe o dedo? Se coubesse, eu comia mais uma banana. Então, é a felicidade do ter, do estômago. E dormir, naturalmente, os neurônios
necessitam de um refazimento para as neurocomunicações. Mas o dormir dentro de uma medida que não dá felicidade, dá bem-estar. E o sexo? Não é o sexo em si, porque os animais praticam sexo por instinto e não tem nenhuma sensação. Às vezes, tem desagradáveis sensações, porque em alguns animais o sexo é doído. Então, o hedonismo não pode ser base da nossa vida. Surgiu um outro filósofo que dizia que a felicidade é não ter nada. Porque quem tem medo de perder. E é verdade. Eu vejo, às vezes, os grandes leilões. A pessoa compra uma tela por 140 milhões de dólares. Como o célebre grito de Munch, a tela hoje mais cara do mundo. Pequenina. É apenas um homem com a boca aberta. Então foi comprada por alguém secreto, que está guardada num cofre secreto. E que a pessoa vê de ano em ano, abre o cofre, olha e fecha o cofre. Não é possível. É um estado de afirmação da personalidade. Para que todos saibam que tem a peça, que tem o diamante. Quem é que usa hoje mais uma joia no Brasil? Usa imitação. Eu me recordo que a princesa Kate ganhou do noivo, o príncipe da Inglaterra, o herdeiro do trono, um anel, uma pedra preciosíssima, que também não era dele, era da coroa. E logo uma rede de joalherias lançou o mesmo anel em formato popular, 70 pounds, e vendeu quase 2 milhões. Então, além da pedra falsa e a pedra verdadeira, só um olho clínico. Mas o pobre, a pobre que não podia ter aquela pedra preciosa, tinha uma imitação. E nada tinha a ver com Kate, porque Kate é magrinha, anoréxica, e a outra era gordinha, dobradinha, mas também possuía algo que a Kate possuía. Então é o tormento do ter, o tormento do perder. Eu tenho um amigo, hoje ele está mais idoso do que eu, que é um milagre, porque chegar à minha idade já é um milagre, ficar mais idoso do que eu é um super milagre. Ele vive diariamente com o jornal, olhando as bolsas, o jogo das ações. E eu pergunto, senhor fulano, por que isso? Porque a variação pode me arruinar de uma hora para outra. É a pessoa mais infeliz que eu conheço. E possui quase $1 bilhão. Mas vive sempre ansioso. Como eu sou aposentado pelo governo, ai que tranquilidade, porque aquela miséria não altera. Quando o governo tem um surto, ele aumenta 3%. Não dá para tomar um cafezinho. E a gente fica contente. Ah, recebi aumento. Não diga. E o que você fez com o aumento? Tomei um cafezinho. Então, a felicidade não pode ser esse jogo. Ter, não ter. Diógenes dizia, quem não tem nada, não pode ficar pior do que o que já está. Então, está acostumado. E de certo modo, mas será que a felicidade é ter ou não ter? Então Sócrates dizia, a felicidade é transformar-se para melhor. Diariamente é ser um pouco melhor. Vigiar os seus vícios, trabalhá-los, transformar-se em um verdadeiro foco de luz. Porque Jesus disse que ele era a luz do mundo, mas nós somos deuses. Nós podemos fazer tudo quanto ele fez e muito mais, se quiséssemos. Em outras palavras, se tivéssemos fé. Ter fé é querer, com acendrado interesse. Dessa maneira, nós temos o dever de desenvolver o ser interno que está adormecido em nós. Faz muitos anos, eu perguntei à mentora espiritual se ela me poderia dar umas regras para a conquista da felicidade na Terra. E ela me disse, se você tiver gratidão pela vida, você já é feliz. Mas se você tiver, além da gratidão, ambições de tornar-se melhor, eu vou lhe dar 5 pequenas regras e você logrará a plenitude. A palavra plenitude é esse estado
de consciência livre, de integração no Espírito Divino. É quase um êxtase. É o momento sublime da nossa vida. Durante toda a longa existência, eu tentei entrar em êxtase, mas as minhas imperfeições não me deixavam a mente libertar-se dos impositivos da razão. Até um dia que por primeira vez eu experimentei um êxtase. E esse estado de desligamento da matéria, de plenitude, de infinitude de Deus em nós, é algo que merece toda uma existência. Dura pouco, mas vale a pena. Então ela me disse, estabeleça nestas 5 regras a ética da sua plenitude, porque são leis divinas. Primeiro, a vida é bela. Muitas vezes os olhos com que fitamos é que estão com lentes escuras. Eu ouço pessoas quando morre um ser querido dizerem, até o dia está triste hoje. Como a pessoa está melancólica, projeta aquela sombra de dor e tudo parece triste. Mas a vida é bela, exuberante. Faça sol, chova, caia neve, seja época de estio, a vida é bela. Diariamente, quando desperto, e na minha idade, quando a gente desperta, tem que se beliscar, porque pode ser que te esteja despertando no além. Porque velhote sempre dorme e acorda do outro lado. Uma amiga minha me disse, ai, Divaldo, eu sou tão triste. Mas por quê? Meu marido, ele deitou, dormiu, e quando acordou estava morto. Eu achei notável esse acordar e estar morto. Então eu me belisco e abro a janela. Quando eu puxo a cortina que veda, aí eu vejo que estou encarnado, porque desencarnado precisava de ter um médium. Aí eu faço assim com toda... E aí eu olho o sol na encantadora Salvador e digo, meu Deus, como a vida é bela, que bom que eu ainda estou na matéria. Eu vejo outros velhotes, ai, que horror, que vida cansada. Eu digo, agradece a Deus. Na hora que a irmã morte chegar, você não vai querer ir. A gente quer morrer enquanto a morte está longe. E meus netos dizem assim, mas tio, me chamam de tio-avô. Tio, o senhor está tão velho. Eu digo, quem não quiser ficar velho, que morra jovem. Como eu não quis morrer jovem, aqui eu estou. E estou em trânsito, porque o meu programa, eu acho lindo a pessoa ser centenária. Olha que coisa linda. Quando eu era jovem, eu via um homem de 25 anos e dizia, que velho. Eu tinha 12 anos. De repente eu completei 25 anos, porque é rápido. Aí eu dei um salto para quem tem 40. Eu digo, nossa, 40 anos é viver muito. De repente eu olhei minha cara no espelho, eu tinha 40 anos. Eu disse, meu Deus, estou 40 anos, mas até que estou bem. 50 não, 50, meio século. É uma idade horrorosa. Quantos anos você tem? Meio século. Olha que coisa triste. De repente eu estava com meio século. Aí eu dei uma puxada, a coluna estava bem, até nós vamos criar um clube da coluna que falta 2 vértebras. Nós vamos criar um clube. Então eu completei 50 anos, confesso que tive um choque. Meu Deus, não pode, até que este rostinho está bem, 50 anos. Mas 70 eu não chego lá, de jeito nenhum. Arrastando os pés, 70 anos. Deitei-me, quando acordei estava com 70. Eu digo, meu Deus, que injustiça. Mas que bom que estou vivo. Aí eu pulei para 90. Olhei um de 90, entrando no avião, porque lá no Brasil aquelas moças lindas ficam. Convidamos primeiro cartões tais, mulheres grávidas com crianças, pessoas da melhor idade. Aí vem aqueles cacos assim andando. Se isto é a melhor idade, eu quero morrer na juventude. Que coisa. E então eu entro também. E algumas dizem assim, mas o senhor já tem idade? Eu digo, não, não é cartão. Não é curioso? E graças a Deus, nesta viagem, ou na anterior, eu descobri uma coisa maravilhosa neste querido país.
Quem tem mais de 70 anos não precisa mais tirar o sapato para passar no raio-x. Ai, mas eu adorei. E ainda mais, não precisa também tirar o paletó se for levezinho, se for leviano, como dizem os espanhóis. Eu, então, quando descobri isso, eu falei ao meu amigo Daniel, olha, Daniel, não precisa mais tirar o sapato. Que coisa horrorosa tirar o sapato, ainda mais sapato de cadastro. E aí eu fui todo estoico. Quando eu fui passando a funcionária, de show, ele disse, I am 85 years old. Ela fez, uau, e eu, uau. Não é? Gratidão à vida. E eu passo com uma pompa e circunstância. Ainda hoje eu passei bem heróico. O homem me olhou bem. I am 85 old. Ele, A vida é bela. Coloque o suave sal do amor na vida, para que ela adquira beleza. Se a nossa senectude, que eu acho muito mais bonito que velhice, que palavra indelicada. Você é um velho, você é senecto. Olha, uma palavra linda. Então, a nossa senectude tem alguns problemas. Mas eu vejo crianças recém-nascidas com problemas hereditários. E muitos de nós, que ultrapassamos o milênio passado, estamos relativamente saudáveis. Que bom a nossa experiência, a nossa sabedoria, o encanto da beleza da idade. Então, ser grato à vida. A vida é bela. Segundo item da felicidade, eu nasci para amar. Todos nós nascemos para ser amados, já notaram? Até existe uma música brasileira, ninguém me ama, ninguém me quer. Pois eu não me incomodo que não me amem, eu amo. O bom da vida não é ser amado, é amar. Porque todo mundo que é amado fica dengoso, fica psicologicamente infantil. E eu acho detestável quando alguém pergunta ao outro, você ainda me ama, bem? Amo. Para se ver livre. Então é fantástico nós podermos amar. Amar a tudo. Amar a natureza. As suas várias expressões. Quando eu chego neste país das flores, nesta cidade, que vejo essas flores miúdas e tão vulgares lá no Brasil. Vejo aqui jardins lindos. Na minha terra, a flor, sabe como é chamada? Cravo de defunto. Esta colorida, que tem um cheirinho um pouco apetitoso. Meu Deus, hoje eu vi no hotel para onde me dirigia, um jardim de cravos derredimidos. Porque lindos. Lá nós arrancamos, jogamos fora, porque a gente, cravo de defunto. Então, que beleza termos olhos para poder amar. Nós podermos amar com enternecimento, amar a todos, amar até as pessoas antipáticas, coitadas, elas são tão infelizes. Então, eu tive uma colega que era muito feia, coitadinha. Eu a amava por caridade, porque era tão feinha. E certo dia, a minha colega entrou na repartição com um homem lindo, um James Dean, aquela coisa. Eu sempre cito atores do passado, porque no presente eu me atrapalho um pouco. Né? Então ela entrou e disse assim, meu Deus, era Edivaldo, meu namorado, daquela época, porque hoje namorado já está morando junto há 40 anos, é meu namorado, mas antes não, pegava na mão, beijava na testa, olha que coisa romântica, ele é meu namorado, então beijava na mão. Quando ele hoje é meu namorado, já tiveram 500 brigas de separação. Eu fiquei olhando para ele e ele encantado. Eu digo, meu Deus, ele está pensando que ela é rica. Ela era funcionária há pouco. Mas eu fiquei impressionado. Como nós moramos em Salvador, eu digo, será que ela fez um feitiço para ele? Embora eu não acredite em feitiço, mas quem sabe, né? E aí eu fiquei curioso, mas homem não é curioso. Curiosas são as mulheres. Então, e por que o homem não é curioso? Porque tudo que ela sabe, ela conta para ele, sem ele perguntar. Então não precisa curiosidade. Mas como eu não era casado, fiquei naquela chamada saia justa.
E aí eu perguntei para ela assim, mas coisa, você conquistou, hein? Olha a habilidade. Ela, Divaldo, eu descobri que sou feia. Eu digo, não, até que não. E ela me redarguiu, sim, eu sei que sou feia, mas eu descobri que eu tenho uma coisa linda. E eu perguntei, e o que é? A minha voz. Aí eu me dei conta que eu gostava dela por causa da musicalidade da voz. É que vai dizer, nós temos belezas dentro de nós que ignoramos. Então, se nós descobrirmos o nosso toque de beleza, nós mudamos o mundo. Você imagine que eu estava no ônibus cheio, e aquele homem lindo, eu disse, vou conquistar. Cheguei bem junto dele e disse assim, licença. Ele, vai saltar aqui? Eu disse, sim. Posso acompanhá-la? Não sei se papai está em casa. Ele acompanhou, estava no laço. Então, Divaldo, quando eu estou junto dele, eu não o deixo nem respirar, sempre falando. Porém, falando neste ritmo, neste embalo. Casaram, meus amigos. Tiveram filhos lindos. E ela está agora na minha idade, ficou linda. Porque o amadurecimento dá uma beleza interior. E a gente esquece da casca. Já notaram que no Brasil há uma palavra terrível? A palavra bonitinho ou bonitinha. Quando a pessoa não é nem feia nem bonita, é bonitinho. É horrível essa palavra. Ela ficou bonitona, porque o exterior acendeu uma chama de alegria, a maternidade, a convivência, a companhia de um homem devotado, de um homem bom. E um dia eu perguntei a ele, o que foi que mais lhe encantou nela? Porque ela é uma moça prendada, palavra antiga, prendada, é uma pessoa de conhecimentos. O que foi que mais lhe cativou? Não sei, Divaldo. Ela tem uma ternura, era a voz, ele não identificou. Ela tem uma ternura cativante. Quando a minha mulher conversa comigo, eu sinto uma emoção tão peculiar. Eu não disse nada, digo realmente. Ela é encantadora. Daí nós nascemos para amar, não para ser amado. É óbvio que o ser amado nos dá muita alegria, mas a meta é nós amarmos. Porque quando nós amamos, o organismo produz na saliva da língua uma substância que nos dá saúde. Essa substância trabalha na digestão, chama-se que delicadeza da divindade. Essa imunoglobulina é uma substância da saúde para o aparelho respiratório. Então as pessoas que riem, que amam, produzem muita imunoglobulina. Os enfesadinhos produzem muitas substâncias deletérias no cérebro e são sempre pessoas doentes. Daí nós nascemos para amar. Terceiro, nós nascemos para servir. A poetisa chilena Gabriela Mistral, Prêmio Nobel de Literatura, tem um poema chamado Servir. Tudo serve à natureza, servem o ar, a água, a vida. Então a vida tem que ter um sentido de serviço. É extraordinário podermos servir. Lá na Mansão do Caminho, que é um bairro colocado, que é uma instituição colocada num bairro muito violento, nós fazemos a campanha da limpeza para poder educar o bairro. E diariamente eu saio na hora em que os alunos estão em movimento, catando papel na rua. É uma coisa curiosa. Eu vou caminhando abaixo, pego papel, não tio, eu ajudo. Eu digo, não, esse trabalho é meu. Mas o senhor tem que pegar, já que vocês não pegam, eu então pego. E daí agora lançamos a campanha. Quem encontrar um papel na rua ganha um prêmio. Qual é o prêmio? Pega o papel e coloca no lixo. Porque é uma honra servir. E isso na mente infantil teve um efeito espetacular. Então perguntaram, tio, e se a gente catar o papel na cidade, lá no bairro? Aqueles saquinhos plásticos horrorosos, que o vento rasga, que os cães rasgam, o vento leva. Então nós estaremos ganhando? São os anjos da limpeza. O nosso bairro vai entrar no concurso do bairro mais asseado da cidade de Salvador. Por causa da campanha infanto-juvenil, de pegar papel no chão e colocar na cesta, porque nós temos várias cestas de lixo,
presas ao poste, e mandamos colocar no bairro outras por nossa conta, para criar que nós nascemos para servir. Vejo pessoas que têm uma funcionária, traga um copo com água, traga meu sapato, traga isso. A pessoa fica aleijada. Nós temos a auxiliar, o auxiliar, não o escravo. Então eu nunca peço água à funcionária. Eu levanto e vou buscar água. Que me custa? Se eu de ficar na rua correndo, fazendo jogging, eu caminho dentro de casa que estou fazendo jogging. Sem suar, sem ter problema, sem ser agredido na rua. Então vejam que sutileza. Eu nasci para servir. Quarto item. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um homem mau. Se alguém me faz um mal, não me faz mal, só faz se eu aceitar. Se alguém sair daqui dizendo assim, mas o Divaldo é um psicopata, eu continuo exatamente como estou. Agora, se eu disser assim, não sou psicopata, não sou, já fiquei. Então eu não aceito o presente desagradável. Quando alguém nos dá um presente, nós aceitamos se quisermos. Se não quisermos, devolvemos o presente. É uma ética tão simples. São pequenas lições que nós esquecemos de filosofia profunda. Então alguém não gosta de nós. Que bom para nós. E que ruim para a pessoa, que toda vez que nos vê tem dor de cabeça. Mas quando somos nós quem não gosta, que mal. Porque quando a gente vai pensar assim, ai meu Deus, já começou. Olha o cara que eu tropecei. Eu tenho contado uma experiência muito curiosa, que é fastidiosa para quem já ouviu, mas que é do dia a dia. Eu estou sempre viajando. Desde que me aposentei, há 30 e poucos anos, eu viajo sem cessar. 260, 280 dias por ano. Então, estou sempre nas filas do check-in, pela madrugada, 5 da manhã, que para nós é um dia claro em Salvador. E estou sempre alegre, porque eu tenho alegria de viver, porque eu sou espírita. Eu encontrei o mapa da mina, e não fiquei no mapa, eu encontrei o tesouro, encontrei o véio aurífero, e encontrei as gemas preciosas da paz, da alegria de viver, da harmonia, da certeza de que não existe a morte, de que os seres queridos voltam, também eu voltarei. Então isso me dá uma plenitude. E eu estava na fila alegre, rindo. Na terceira fila estava o senhor que gritou de lá, ei, por que é que está rindo? Eu disse, eu não acredito. 5 da manhã em jejum, tropeçado nesse, mas eu continuei rindo. E ele, ei, você aí, você está rindo para mim ou está rindo de mim? E eu então meneei a cabeça, olhei na direção dele e disse, não estou rindo para o Senhor, nem estou rindo do Senhor. E por que está rindo? Por que não está rindo de mim? Porque eu sou cego, meu amigo, eu não posso estar rindo do Senhor. Todo mundo caiu na gargalhada dele, está brigando com o cego. Ele ficou desconcertado, saiu, veio até mim, chegou assim, passou a mão e eu fiquei cego. Não pestanejei. Imagina, entre tomar uma bofetada e ficar cego, eu optei pela cegueira. Então eu disse, mas seus olhos são claros. Eu devia ter ficado calado, mas não fiquei, porque baiano não cala nunca. Eu disse assim, sim, os olhos são claros, mas o nervo óptico, eu conheço esta voz. Você não é Divaldo Franco? Eu disse, sou. Eu conheço a voz da televisão, do rádio. Você não é cego, coisa nenhuma. Eu disse, sou sim, senhor. Eu sou cego à estupidez humana. Eu sou surdo à agressividade humana. E eu sou mudo ao destempero humano. O senhor acha que eu ia perder o meu dia só porque o senhor dormiu mal e acordou de mau humor? De jeito nenhum. Mas, senhor Divaldo, eu tenho muitos problemas. Ele disse, quem não tem problema? Problema é desafio. Só não tem problema o esquizofrênico, porque ele é problema. Mas todos nós temos problemas. Senhor Divaldo, você está em São Paulo? Sim. No Voltal? Sim. Eu também. Digo, só falta ele agora no meu colo. Bom, entro no avião, sento-me no corredor, na poltrona 6C, quando eu olho ele na 6D, lado a lado. Aí depois a mão na minha perna, senhor Divaldo,
Nós vamos conversar bastante, hein? Eu disse, não, senhor, porque nós alugamos uma poltrona. Há pessoas que alugam o avião inteiro, já notaram? Então, grito, fulano, e faz o maior carnaval como se o avião fosse dele. Mas ele só alugou uma poltrona. Não tem esse direito. E outros, quando vão se levantar, metem a mão assim na cara da gente, puxa a poltrona para levantar, arranca o cabelo da gente, e a gente nem olha, porque se a gente olhar, fala, por quê? Ele é o dono do avião. Quando a poltrona tem braço, a gente deve levantar na vertical, não na horizontal. Mas isto vai demorar um pouquinho. Então eu disse, não senhor, não podemos conversar para não perturbar as pessoas. Mas, senhor Nivaldo, eu queria lhe contar os meus problemas e vou aproveitar o avião, porque a gente subindo está mais perto dos guias. E o homem continuava. Eu então tentei uma técnica. Eu pus a mão no joelho dele e disse assim, durma, durma. E aí eu descobri que eu sou hipnotizador e ele dormiu. Eu não vou nem dizer a palavra aqui, senão os senhores dormem e acaba o seminário. Quando o avião chegou a São Paulo, 2 horas e 15 minutos, e bateu no solo, ele acordou assustado. Senhor Nivaldo, eu digo, calma, já chegamos. Já chegamos? O que é que me aconteceu? Eu digo, desencarnou e reencarnou. Está tudo em paz. Estava excitado. Ai, que bem me fez, senhor Nivaldo. Eu poderia ter brigado com este homem que queria me proibir de rir. Como é que pode? Proibir o outro de estar contente. Então, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Quinto item, alegria de viver. A alegria de viver é uma maravilha. Eu me recordo de uma anedota, permitam-me, que um bêbado foi passando pelo cemitério e escutou uma voz dizendo, socorro, eu estou vivo. O bêbado olhou e percebeu que a pessoa estava se movendo. O bêbado não está vivo, não, você está mal enterrado. Aí jogou mais terra na criatura. Assim nós devemos ter alegria de viver. Estamos na vida. Então vamos dar um sentido à nossa vida e sermos gratos pela oportunidade de podermos reparar os erros que nós praticamos e de aperfeiçoar os atos nobres. Então a nossa vida é um poema de alegria e tem um sentido psicológico. Um dos grandes escritores britânicos, Cronin, que escreveu uma série de livros fantásticos, ele ganhou o prêmio Pulitzer várias vezes, deixou-nos noites de vigília, O Jardineiro Espanhol, Pelos Caminhos da Minha Vida, A Família Bradley, e etc. Certo dia ele foi pegar o avião no Kennedy. Ele estava em Manhattan e o chofer estava revoltado. Saiu de Manhattan e resmungava. Então, Cronin, que é um gentleman, perguntou a ele, mas você está tão contrariado, por quê? Ele disse, por causa de um passageiro, um miserável. Eu nunca mais farei nenhuma gentileza. O senhor imagine que o meu primeiro passageiro pegou-me e fomos ao Kennedy. Ele ia pegar um voo para a Ásia. E felizmente ele me disse qual era o voo, a companhia e a cidade para um dia. Levei-o ao Kennedy, ele saltou no terminal e quando eu voltava, eu percebi pelo retrovisor que ele havia esquecido a pasta com os documentos atrás. Eu parei no acostamento, abri a pasta, tinha $10.000, o passaporte, o bilhete. Eu fui até o próximo retorno, vim ao Kennedy, fui ao estacionamento, peguei a pasta dele e corri na direção da empresa. E ele estava aturdido com as 2 malas, mão na cabeça, que disse, senhor, a sua pasta, o senhor esqueceu-a no carro. Ele me olhou como se eu tivesse furtado a pasta dele. O infame não me disse uma palavra, arrebatou a pasta. $10.000 em dinheiro, seus documentos à passagem. E me olhou estranhamente, deu-me as costas. Eu nunca mais farei isto. Como eu sou um homem honrado, quando alguém esquecer algo no meu táxi, eu vou ao incinerador público e jogo no fogo.
mas não devolvo mais. O poder da ingratidão. E então, Crone perguntou, mas por que você ficou tão revoltado? Você fez o seu dever. Mas ele devia pensar que eu trabalho numa empresa e que eu gastei combustível, paguei estacionamento e não fui ressarcido. Eu não queria que ele me desse dinheiro, mas pelo menos pagasse o táxi. Eu voltei de metade do caminho. E esse eu vou pagar por ele, o ingrato. Nunca mais. Então Crone deixou que ele fizesse a catarse, que ele eliminasse a mágoa. E quando saltou, pagou-lhe o que registrava e deu-lhe no envelope uma importância. E disse, olha aqui, em nome daqueles que são gratos, eu represento o outro lado da medalha, o outro lado do espelho, a gratidão. Aí está o valor do combustível daquela viagem e algo mais como estímulo para que você continue sendo grato. Então o chofer parou, olhou e disse, muito obrigado. Então a gratidão é tão enriquecedora. Na minha jornada, ainda jovem, um dia eu estava na cidade e vi uma senhora que saltava com uma perna amputada, apoiada num pedaço de madeira. Aquilo me deu um constrangimento. Eu tive vontade de pegar um táxi, que era muito raro na época e muito caro para meu nível. Mas atravessando a rua, demorando tanto, eu me aproximei e perguntei, a senhora vai para onde? Ela deu o nome de um bairro periférico, muito difícil. Eu disse, a senhora vai assim? Ela disse, meu filho, não tem jeito. Vou pegar o bonde, o streetcar. Então, eu disse, meu Deus. Mentalmente eu verifiquei quanto eu tinha no bolso. Eu disse, fica aqui um pouquinho na esquina. Fui um chofer de táxi e ganhei uma lição preciosa. Porque eu disse para ele assim, quanto o senhor faria uma corrida daqui até o bairro tal? Ele deu o preço. Naquele tempo não tinha taxímetro. Eu disse, que pena, eu não posso. Ele disse, para quem era para o senhor? Eu digo, não, é para levar aquela senhora. Ele disse, sua mãe? Eu digo, não, nunca a vi. E vai levá-la? Eu digo, sim, porque é um dever. Ela estava no hospital, amputou a perna, teve varíola. E então eu fiquei tão tocado, eu gostaria de levá-la, mas não posso. O senhor tem quanto? Ou melhor, você tem quanto? Eu disse o que tinha. Olha aqui, você vai fazer a caridade? Ele disse, não, nem é caridade, é gentileza, é um dever. E aquele chofer modesto me disse, se você pode fazer isso, por que eu não posso também? Vamos dividir? Você paga o combustível e eu dou o que seria o lucro. Vamos levar a velhota? Eu me comovi até as lágrimas. O ato da beleza da vida. Então ajudei, eu sentei no carro com ela. E o chofer foi cantarolando, porque baiano canta muito bem. Foi cantarolando. Chegamos ao pé do morro onde ela morava e disse, até aqui, não podemos subir. Então ela estava muito emocionada e me disse, foi a primeira vez na vida que alguém fez algo por mim. Eu quero o seu nome. Eu perguntei, mas para quê? Ainda não chegamos à sua casa. Não, aqui eu vou devagarzinho. Eu sou, não, senhora. Eu vou lhe dar meu ombro, eu sou um homem forte. Eu estava com os 40 anos. A senhora me abraça pelo pescoço, porque fica mais fácil do lugar da perna amputada. Ela então me deu aquele abraço e fomos. Quando chegamos à porta da casinha modesta, ela me disse, dê-me seu nome, para eu orar por você por toda a minha vida. Muitos anos depois, eu me encontrava num momento muito difícil, de preocupações, de problemas, de desafios, e estava orando, quando de repente eu vejo uma imensa luz, como um spotlight, e de dentro sai um ser, distende as mãos, e eu percebi que não tinha a perna direita. Era uma senhora, parecia uma fada dos filmes de Walt Disney. Ela distendeu as mãos e perguntou assim, lembra de mim? Eu digo, lembro-se, senhora. Eu venho lhe agradecer, meu filho, por aquele gesto. Um mês depois, eu voltei para casa. Ela desencarnou. Eu sou imensamente feliz, nunca me esqueci de você. Quero pedir-lhe licença para, a partir de hoje, caminhar pela sua rota, ajudando os infelizes.
é um poema à vida, um poema de gratidão. É uma referência, porque todos nós podemos fazer e fazemos talvez muito mais. Muitos dos senhores têm feito muito mais. Então, o que o Evangelho diz, que faça com a mão, sem que a outra tenha conhecimento. E nós, os espíritas, aqueles que frequentamos sessões mediúnicas, que nos permitimos que os espíritos nos incorporem, os que sofrem, que os libertamos da ignorância, da obsessão, da tragédia, da dor, bem-aventurada seja a mediunidade dedicada ao esclarecimento dos infelizes. A vida é um poema, que nós aprendamos a agradecer, que deixemos por um pouco pedir, que deixemos por algum momento reclamar e digamos: meu Deus, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa, fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante dos meus olhos eu descubro os cegos, que tropeçam na multidão, que vivem na escuridão, que caminham na solidão. Por eles eu oro, e a Ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles escutarão. Obrigado, Senhor, pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que legisla, que alfabetiza, que murmura uma oração e o teu lindo nome pronuncia. Diante da minha audição eu descubro os surdos, que não têm a possibilidade de ouvir os sons, e por eles eu oro, porque tenho certeza que com a minha voz eu poderei entrar no paraíso. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos de poesias, de sinfonias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu quero orar pelos aleijados, deformados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, um ninho, uma cama no caminho, um bangalô, um duplex, seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe ou de pai,
de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela Sua atenção, muito obrigado, senhores.